Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 26, dígito 38 de 2016, em que são parte a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Infraero, e Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos. Então, com a palavra a ilustre relatora, a ministra Adelaide. Hipótese de execução definitiva, penhora e dinheiro, ausência de direito líquido e certo da impetrante, súmula 417, inciso 1 do TST. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Perfeito. Doutor Fábio. Excelência, com procuração, peço a palavra. Então, pelo tempo regimental. Ministro Presidente, a Procuradoria-Geral da Infraero saúda todas as autoridades componentes desse plenário na sua pessoa e saúdo meus colegas advogados na pessoa dos acadêmicos aqui presentes. Com muita felicidade que eu vejo colegas aqui nessa tribuna e saúdo a Universidade de Anhanguera por essa atitude. E a saudar os meus colegas acadêmicos, eu me atrevo a dar um sutil conselho, que vocês lembrem na sua atuação que não é a quantidade de causas da advocacia contenciosa que vai brilhar a carreira de vocês, em si a qualidade delas. E a esse respeito, presidente, eu acho que o senhor se recorda numa visita no seu gabinete no ano passado, logo que se destrancou os julgamentos de responsabilidade subsidiária, onde eu lhe pedi para que não julgasse nenhum processo da Infraero, porque a minha intenção era desonerar o tribunal de processos cuja qualidade a gente entendia que não era digna do exame dos senhores, e isso acabou culminando com a existência de 1000 agravos de instrumento em recurso de revista, que é algo que, de certa forma, envaidece a nossa atuação. A esse propósito, o tema que me traz aqui essa tribuna, por mais agudo que tenha sido e muito técnico o voto da ministra Adelaide, já quando examinou um pedido de tutela de urgência, que colacionou acordos de 4 turmas diferentes desse tribunal, que ao apreciarem a questão da eventual possibilidade da Infraero gozar de prerrogativa de fazenda pública, negar essa possibilidade, a Infraero tem ao seu lado precedentes de 2 turmas daqui, da 8ª e da 4ª, e precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. A questão, por mais que seja profunda, ela não é de dificuldade para explanação, e ela parte do princípio de que essas prerrogativas, pelo menos na visão do Supremo Tribunal Federal, elas podem ser conferidas a empresas estatais que de fato exerçam serviço público estrito sensu. E a missão institucional da Infraero, nos termos do artigo 1º da Lei 7862, que é a sua lei de criação, é explorar a infraestrutura aeroportuária que lhe seja atribuída pela União. E a nossa Constituição, no artigo 21, ao elencar os serviços públicos, no seu inciso 13, fala que compete à União explorar diretamente, ou mediante concessão, autorização ou permissão, na linha C, a infraestrutura aeroportuária. E justamente esse é o nosso serviço. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela começou a examinar a questão de prerrogativa de fazenda da Infraero sob o enfoque da imunidade tributária. Foi um trabalho que acabou sendo feito não pela nossa advocacia orgânica, foi contratado um grande escritório tributarista, Dr. Sacha Calmon foi à tribuna em vários tribunais regionais federais e no próprio STF, e essa jurisprudência se assentou no tribunal inicialmente na questão da imunidade. E tanto que nas nossas execuções, a gente já vem sendo citado nas ações cíveis na forma antigamente do artigo 730 do CPC e hoje na forma do artigo 910. Posteriormente, a questão da execução por precatórios foi examinada com maior profundidade pelo STF também, e já no momento desse ambiente pós-concessão dos grandes aeroportos da Infraero à iniciativa privada. O ministro Dias Toffoli, por 2 ocasiões, se pronunciou nesse sentido, e mais recentemente o ministro Fachin, em maio desse ano, para ser mais preciso, RE 772897 de Pernambuco, mais uma vez se pronunciou
mesmo no ambiente pós-concessão, no sentido de que a Infraero, sim, goza das prerrogativas e deve ser executada na forma do artigo 100 da Constituição Federal. Em algum momento, o STF, quando tratava da matéria, ela conduzia os votos sob o enfoque da existência de monopólio no exercício dessa atribuição. Hoje já não é mais isso que se cogita. Até porque os próprios Correios, que foi a primeira estatal, grande estatal, a receber essa prerrogativa, já não exerce atividade de forma de monopólio há muito tempo e as prerrogativas foram mantidas pelo STF. Isso também aconteceu com a Infraero, porque o que se examina na essência é a prestação do serviço público, é o serviço público que a estatal presta. E isso é indubitável da mera leitura da Constituição Federal, em cotejo com o que a Infraero exerce e o que está previsto na sua lei de criação. É evidente que o que se presta pela Infraero é um serviço público estrito sensu, na forma como a União lhe conferiu. As grandes concessionárias de aeroportos, como a Infra-América, que está aqui em Brasília, a Gru Airport, lá em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, entre outras, elas recebem uma outorga do poder público mediante um contrato de concessão que é firmado com a ANAC. E a Infraero recebe essa outorga hoje por portaria da SAC. E ela permanece exercendo o serviço público nos 60 aeroportos de sua rede. A questão da prerrogativa, na Justiça do Trabalho é muito comum que a execução seja na execução normal, como se executa qualquer devedor. Mas prerrogativa é algo que você exercita se quiser, e quando quer, e quando precisa. O processo dessa origem aqui são 14 milhões de reais. O dinheiro já está bloqueado, mas era um dinheiro cujo planejamento financeiro da empresa não estava, digamos assim, adequado a essa realidade. Esse dinheiro fará falta para a prestação do serviço, para o custeio de alguns aeroportos, enfim. E a possibilidade da execução por precatório, ela mantém a liquidez da empresa, possibilita que a empresa se planeje para arcar com essa dívida e, volto a dizer aos senhores, caminha de mãos dadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, é por isso que eu peço aqui, com a devida vênia, à ilustre relatora, a reforma da decisão lá do TRT-10, na origem, para que a Infraero possa recuperar esse dinheiro que está depositado em juízo e, ao ser julgado em definitiva essa execução, aí sim se programar na forma adequada para pagamento via precatório na forma do artigo 100 da Constituição Federal. É o que se pede aqui da tribuna. Muito obrigado.